Os europeus começaram a humilhar abertamente Donald Trump por seus fracassos na guerra contra o Irã. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, criticou duramente Washington, alertando que a administração Trump está se tornando vítima de manipulações e humilhações por parte do regime em Teherã e não tem uma estratégia clara para encerrar esse conflito. E chegou ao ponto de Merz declarar publicamente, cito, os iranianos são claramente mais fortes do que se esperava. A liderança iraniana está humilhando uma nação inteira. Uma declaração dessas era difícil até de imaginar antes de Donald Trump, e os europeus têm todo o direito de falar assim sobre Trump. Afinal, os líderes europeus passaram a ter um novo medo. O confronto de Donald Trump com o Irã está prestes a passar de um choque económico para uma crise política para o frágil centro da União Europeia. Com o aumento dos preços da energia e a desaceleração do crescimento económico, os governos que apoiam a União Europeia, esses eurocentristas, já estão se preparando para uma crise que praticamente não conseguem evitar por causa do orgulho de Donald Trump. Que crise é essa? Agora vamos entender isso. Sou Alexei Pecci, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui em baixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Então, hoje, dia 27 de abril, aconteceu algo inédito para as relações euroatlânticas. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, não apenas criticou duramente Washington por seus fracassos na guerra contra o Irã, mas também afirmou diretamente que o Irã está humilhando publicamente os Estados Unidos da América. E Trump, nessa situação, é obrigado a suportar essas zombarias, já que os Estados Unidos não têm uma estratégia clara para encerrar o conflito. Merz afirmou que os Estados Unidos avaliaram erroneamente o regime iraniano e entraram na guerra sem um plano claro de saída. E a seguir uma citação chocante de Merz, literalmente. Os iranianos estão mais fortes do que se esperava e os americanos não têm uma estratégia convincente nas negociações. A liderança iraniana está humilhando toda uma nação. Essa declaração se tornou uma das críticas mais duras de Merz à guerra americano-israelense contra o Irã. No início da guerra, Merz apoiava os esforços dos Estados Unidos, dizendo que a Alemanha compartilhava o objetivo de mudar o regime no Irã, apesar das dúvidas sobre os métodos do governo Trump. No entanto, à medida que o conflito se prolonga e os custos económicos para a já fragilizada economia alemã aumentam em meio à crise energética, Merz critica cada vez mais a guerra e o que ele chama de falta de condições. Estratégias para encerrá-la. Outra citação de Merz. Está absolutamente claro que os Estados Unidos entraram nesta guerra sem qualquer estratégia e agora o conflito pode se transformar em um atoleiro semelhante às guerras dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Os comentários de Merz vieram após um fim de semana caótico para a diplomacia entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou de repente a viagem planejada do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Trump, ao Paquistão, recusando o que foi apresentado como um possível impulso para as frágeis negociações com o Irã. Lembro que Trump chegou a dizer que tudo já estava acertado. O Irã desistiu das armas nucleares. Como disse, toda a poeira nuclear ficaria com os americanos. Ele falou várias outras coisas também, mas no fim tudo era mentira. A Alemanha, por sua vez, vale lembrar, rejeitou os apelos dos Estados Unidos para que a OTAN se juntasse ao conflito, insistindo que isso não é uma guerra da OTAN, e deixou aberta a possibilidade de um papel limitado na garantia da segurança do Estreito de Hormuz, incluindo o uso de caça-minas alemães, mas somente após o fim das hostilidades. E Merz tem todo o direito de falar assim sobre Trump porque os líderes europeus passaram a ter um novo medo. O confronto de Donald Trump com o Irã está prestes a passar de um choque exclusivamente económico para uma crise política para o já frágil poder de alguns líderes. Por toda a Europa, os círculos governantes impopulares, ou seja, o poder atual, enfrentam uma reação populista que no próximo ano na França, por exemplo, pode ser forte o suficiente para levar a extrema-direita ao poder. E agora as últimas pesquisas mostram que na França e na Alemanha há novamente um estranho aumento na popularidade justamente desses partidos populistas.
É óbvio que os custos de combustível e energia se espalham para alimentos, transporte, moradia e assim por diante, atingindo mais fortemente os cidadãos de baixa e média renda. No campo político, isso gera desconfiança tanto nos governos nacionais quanto na capacidade das instituições europeias de proteger os cidadãos de choques externos. E tudo isso foi causado na Europa por Donald Trump. E aqui vai um pouco de informação privilegiada. Quando na semana passada os líderes europeus realizaram uma cúpula de 2 dias no Chipre, lá foram levantadas teses muito perigosas. Dizem que a economia da Europa já está fraca e a crise iraniana ameaça torná-la politicamente explosiva. Não economicamente, mas sim politicamente. Como o bloqueio do Estreito de Hormuz continua, fica claro que suas consequências estão se tornando cada vez mais evidentes e se espalhando por toda a economia em geral. Ou seja, por exemplo, lá, se no início da guerra, no começo de março, na Europa só se falava que, por exemplo, os preços das passagens aéreas poderiam subir porque o combustível de aviação estava ficando mais escasso. E depois, no começo de abril, diziam que restava realmente pouco e que poderia haver uma crise, que os aviões voariam menos e assim por diante. Agora isso está se tornando realidade. Por exemplo, na Alemanha, a Lufthansa realmente já cortou cerca de 20 mil voos porque o combustível de aviação está ficando mais escasso. Na Espanha, já estão pedindo para comprar as passagens o quanto antes, se você quiser viajar para algum lugar, porque depois elas vão ficar mais caras. Ou seja, isso já está se tornando realidade e já não afeta apenas os postos de gasolina. E nesse contexto, o presidente da França, Emmanuel Macron, já declara, cito, não devemos subestimar. Subestimar o momento único em que o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia e o líder da China estão simultaneamente em oposição aos europeus. Por isso, agora é o momento certo para acordar. E nesse contexto, o comissário europeu para a economia, Valdis Dombrovskis, apontou que o bloqueio do Estreito de Hormuz continua e que as consequências disso estão se tornando cada vez mais evidentes para cada cidadão da União Europeia. E mais, ele constatou que as possibilidades orçamentárias, o orçamento da União Europeia, agora estão mais limitadas do que, por exemplo, após a Covid-19 e a primeira crise energética provocada pela invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022. Naquela época ainda havia reservas de dinheiro, agora essas reservas estão se esgotando. E agora vou citar o jornal político. A estagnação económica, que já há muito tempo assombra a Europa, está se transformando em um problema muito mais sério. O aumento dos preços, provocado pela guerra e pelo bloqueio, está colidindo com o fraco crescimento económico em todos os países da União Europeia. Na opinião de Dombrovskis, a crise, que antes era vista como temporária, agora, segundo as previsões, terá consequências de longo prazo e afetará toda a economia como um todo. Aqui coloco reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá existem vários formatos diferentes. Ou acesse pelo QR Code que está na sua tela. Essa é a maneira mais fácil de apoiar o trabalho deste canal. Ficarei muito grato por isso. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.